Vamos lá? Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Brizola, sou professor de matemática e física, tá? Então eu trabalho aí na rede particular, também trabalho na rede pública há muitos anos, tá? E a diretora, a dona Tereza, ela pediu aí para mim estar ficando com vocês aí nos próximos 3 meses aí, até que a professora de vocês retorne. Pessoal, eu dei uma analisada aí no que foi me mandado, né? Eu vi lá que a professora relembrou algumas coisas com vocês, alguns conceitos do segundo ano, né? Quais são esses conceitos? Ela reviu com vocês lá a trigonometria 2, a trigonometria na circunferência, no círculo, transformação de grau em radiano, enfim, né? Ela viu aí, ela fez na realidade uma revisão com vocês. E necessariamente, possa ser que eu esteja errado, eu não vi o caderno de 1 por 1, né? Ela não tem entrado na matéria específica de vocês. Por quê? Porque primeiro ela tem que preparar vocês, revendo algumas coisas, tal, para depois ela entrar com o conteúdo, tá? Então o que eu decidi por fazer? Como o bimestre está terminando agora, dia 29, né? A gente vai ter que rever já os conceitos do terceiro ano do ensino médio. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá então. O primeiro conceito que eu quero abordar com vocês é o plano cartesiano, tá? Então, o plano cartesiano, eu acredito que todo mundo conhece, né? Sistema cartesiano ortogonal. Então, nós conhecemos dois eixos. Quais são eles? O eixo da horizontal, que nós chamamos de eixo X. E o eixo da vertical, nós chamamos de eixo Y. Tá certo? Depois, nós identificamos o quê? As coordenadas desses pontos. Que são coordenadas? São as posições que esses pontos ocupam no plano cartesiano. Então, perceba, eu chamei esse ponto de ponto A. Então, o ponto A, ele tem coordenadas 2 e 3. Por quê? Eu andei 1, 2 em X e 3 em Y, ó. 1, 2, 3. Então, primeiro vem o X, depois o Y. Então, a coordenada cartesiana do ponto A é 2 e 3. Ok? Depois, eu coloquei um segundo ponto que eu chamei de B. Correto? Esse segundo ponto que eu chamei de B, ele tem coordenadas 6 e 5. Por quê? Eu andei 6 em X, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu andei 5 em Y, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, as coordenadas do ponto B, coordenadas 6 e 5. Tudo bem? Até aqui é tranquilo, vocês sempre viram isso aí, né? Desde o ensino fundamental, que a gente vê, a gente localiza o que é um plano cartesiano. A segunda parte é a distância entre esses dois pontos. Eu poderia fazer um teorema de Pitágoras aqui, ó, se eu quisesse, né? Eu tenho essa distância aqui, também tenho essa altura aqui, e a hipotenusa seria a distância de A até B. Mas existe uma formulinha, que é essa aqui, ó, esse monstrinho aqui. Então, exemplo 1. Obtenha a distância entre os pontos A e B. Distância de A a B, que é essa distância aqui. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores, as coordenadas do ponto A e do ponto B e vamos colocar aqui dentro dessa formulinha. Então, vamos lá? Pessoal, uma dica muito bacana. É sempre legal você já identificar aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é o XA. Você põe um A aqui. E esse aqui é o YA. Esse aqui é o XB. E esse aqui é o YD. Aí você não erra aí o exercício. Então, pessoal, vamos calcular a distância
daqui até aqui. Então, a fórmula está aí na lousa, né? Então, eu vou trocar os valores. Atenção. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção. Distância de AB. Atenção. Abriu a raiz aqui, que é da própria fórmula. Abriu parênteses e vou trocar os valores. O XB, ele vale 6. Então, vai ficar 6, copia o menos. E o XA vale 2. E não esquece de elevar aqui ao quadrado. Mais, continuando. O YB vale 3. YB, aliás, YB vale 6. Cadê o YB? Opa, 5. YB vale 5. Mostrei errado. Agora corrigi. E o YA vale 3. Então fica 5 menos 3. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos conferir? Então, XB é 6. XB 6 está aqui. XA é 2. Está aqui. Depois, YB 5. Está aqui. Depois o YA 3 está aqui. Fechamos a raiz. Atenção. Continuando. Distância de AB. Primeiro, jovens, nós resolvemos o que está dentro do parênteses. Então, vai ficar assim. 6 menos 2, 4. Não pode esquecer que ele está elevado ao quadrado. Depois, 5 menos 3, 2. Então, 2 ao quadrado. Atenção. Continuando. Distância de AB vai ficar raiz. Atenção. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Estamos quase terminando o nosso exercício. Continuando aqui em cima. Então, a distância de AB será raiz, atenção, 16 mais 4, 20. Raiz de 20. Pessoal, isso aqui dá para melhorar, né? 20 é 4 vezes 5. Vocês concordam comigo? Ó, distância de AB. Posso escrever assim, né? Ó, 4 vezes 5. Concorda? Ó, 4 vezes 5, 20. Agora a gente pode melhorar isso aqui, ó. Presta atenção. Distância de AB. Raiz de 4, 2. Ele tem raiz exata. Então, se ele tem raiz exata, a gente extrai para fora, né? E fica assim, ó. 2. O 5 não tem raiz exata. Raiz de 5, 2,28, né? Então, fica na raiz mesmo. Então, tá aí, ó. Então, a distância que ele pediu, 2 raízes de 5. Beleza? O segundo tópico que eu quero abordar com vocês é o ponto médio entre dois pontos. Então escreva aí. Ponto médio. Ponto médio entre dois pontos. Entre dois pontos. Dois pontos. Ele é mais conhecido como M, tá? M de médio. Vou colocar um M aqui. Então,
ele é assim, você vai fazer a média entre os pontos, né? Então presta atenção. O M, ele fica assim, ó. Só grifar isso aqui. Então, o M, ele vai ser essa formulinha aqui, ó. Fazer um pouquinho aqui mais para baixo. Atenção. Uma coordenada para X e uma coordenada para Y. Então fica assim, ó. XA, mais XB dividido por 2, que é a média entre eles. Depois, YA mais YB sobre 2. Então essa formulinha aí é a formulinha que nós utilizamos para encontrar o ponto médio. Certo? Então deixa eu destacá-la aqui, né? Destacando aqui para vocês. E agora, como exemplo, nós vamos fazer um ponto médio desses dois pontos, do A e do B. Então, escreva aí. Obtenha, exemplo 2, né? Exemplo 2. Exemplo 2. Obtenha o ponto médio entre os pontos A e B. A e B. Beleza? Então vamos lá? Vamos fazer primeiro a média entre o X, depois entre o Y, né? Então o ponto médio, substituindo nessa formulinha, vai ficar assim, ó. Atenção, olha que facinho. O XA é 2. Mais o XB, 6. Tudo isso sobre 2. Depois, passamos para o Y. O YA é 3. YA, 3. Estou substituindo aqui, tá, pessoal? Depois o YB, 5. Tudo isso sobre 2. Atenção, continuando aqui na frente. Então o ponto que nós chamamos de M vai ser, atenção, 2 mais 6, 8. Tudo isso sobre 2. Atenção, depois 3 mais 5, 8 também, né? Tudo isso sobre 2. Então, jovens, o ponto médio que foi pedido vai ficar assim, ó, o M, né? Vai ficar 8 dividido por 2, 4. E 8 dividido por 2, 4 também. Então, esse aqui é o ponto médio entre A e B, ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Dá um print aí na tela, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês assistam essa videoaula, copiem toda a teoria, tá? Fotografem e me mandem via Google Classroom, tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem.